Boa noite, graça e paz. Sejam bem-vindos ao nosso culto Aviva, o culto da Comunidade da Graça em São Mateus. É muito bom estar com vocês mais uma quarta-feira para dividir a palavra de Deus ao seu coração, para trazer para você uma mensagem da palavra, uma mensagem encorajadora para abençoar você e sua casa. Quero pedir que você já deixe o seu like, compartilhe também o link deste culto com seus amigos, com seus familiares, Seja um canal de bênção para outras pessoas. Divida com outras pessoas aquilo que você tem recebido, aquilo que tem abençoado a sua casa. Combinado? Neste mês de julho, nós estamos aí com uma nova série de mensagens. Estamos falando sobre a série Siga-me, uma série maravilhosa que tem já abençoado o seu coração a semana passada e vai continuar abençoando o seu coração. Quero lembrar também, já tinha esquecido, que você pode colocar aí no chat o seu pedido de oração. Nós temos uma célula online que acontece todas as segundas-feiras e lá nós temos um grupo de pessoas que vão orar por você, orar pela sua casa, pelo seu pedido de oração. Então não deixe de colocar aí no chat o seu pedido de oração. Se você não frequenta nenhuma célula, você pode fazer parte da nossa célula online. É só entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp e nós vamos encaminhar o link dessa célula para você participar. Maravilha? Então nós estamos aí com essa nova série, só que antes de irmos à série, antes de irmos à palavra, eu quero convidar você a fazer um tour pela nossa comunidade, para que você conheça aí as dependências da nossa comunidade e que você possa nos visitar um dia. Vai ser uma bênção receber você, a sua família, tá? Então fique aí com o tour da nossa Comunidade da Graça aqui em São Mateus. E aí, gostaram? Muito bom, né? Muitas pessoas, a família reunida, a família Comunidade da Graça reunida. Então venha para cá que você será bem acolhido, será bem recebido, será abençoado em nome de Jesus. Então vamos lá, nós estamos aí na série Siga-me, mas esta semana o título desta mensagem é A Recompensa de Seguir Jesus. Anotou aí? Eu vou falar sobre a recompensa de seguir Jesus. Eu creio que vai ser uma palavra que vai abençoar o seu coração e que você precisa abra o seu coração para receber agora a palavra de Deus. Então, como a série fala sobre Siga-me, o que vem à sua mente quando você ouve essa palavra, Siga-me? Hoje em dia, veja bem, há uma grande preocupação para muitas pessoas sobre a quantidade de seguidores que ela tem. Alguns têm até metas, tem lá uma meta para atingir uma certa quantidade de seguidor. Outros seguem muitas pessoas, mas têm poucos seguidores.
outros não seguem ninguém, mas muita gente o segue. Então há uma grande preocupação hoje em dia sobre essa palavra seguidores, sobre quem você está seguindo e quem segue você. E às vezes nós avaliamos essas pessoas pela quantidade de seguidores que ela tem, que ela possui. Você entra lá no Instagram ou no YouTube e você valoriza mais quem tem uma grande quantidade de seguidores, e isso é normal, mas na verdade a gente não sabe como realmente essa pessoa é, como é a sua vida de verdade, aquele que você tem seguido. Mas eu quero dizer que não há problema algum em você seguir alguém ou ter seguidores. O que a gente precisa ter bem claro na nossa mente e no nosso coração quando estamos falando disto de seguir alguém ou ter seguidores? É o tipo de influência que nós estamos recebendo, ou também o tipo de influência que estamos passando para aqueles que nos seguem. Isto é que vai fazer a diferença. Então, na maioria das vezes, a vida dessas pessoas que nós seguimos não é aquela realidade. Aquilo que mostra na mídia não é a realidade da sua vida, não é a realidade que essa pessoa vive. Então nós precisamos tomar cuidado com quem estamos seguindo, quem nos segue, qual é a influência que isto causa na nossa vida. Então, a quem você tem dado ouvidos? Quem está influenciando a sua vida? Quem você está seguindo? Essas são perguntas que nós precisamos fazer, precisamos avaliar. Sabe, querido, se você está confuso com todos esses questionamentos, ou se você não tem clareza para essas respostas, eu quero compartilhar com você nesta noite a maior oportunidade que você tem para a sua vida. O melhor convite que você poderia receber. Olha só, Jesus está dizendo para você, siga-me. O que você responderia diante de um convite desse? Diante desse convite? Será que sua resposta seria sim? Eu quero segui-lo? Ou talvez você esteja pensando aí, falando aí na sua casa, eu já o sigo. Será mesmo? Será que você já segue a Jesus? Você pode responder para mim, sim, eu sigo, porque eu vou à igreja, eu já aceitei Jesus como meu Salvador, eu ouço uma mensagem, eu participo de um culto, eu participo de uma célula, tudo isto é válido, mas não quer dizer que você realmente está seguindo a Jesus. E é sobre isso que eu quero falar com você. Se de fato você tem respondido a este chamado, se de fato você é um seguidor do Senhor. Então vamos aprender aqui algumas lições para esclarecer, para trazer assim um entendimento melhor do que é seguir a Jesus. Maravilha? Então Jesus convida você nesta noite para segui-lo. Olha só, abra sua Bíblia aí comigo em Marcos, capítulo 8, 34. Nós vamos ver aqui algumas lições poderosas para nos ajudar a continuar a responder, a corresponder ao chamado de Jesus quando ele nos diz, siga-me. Abriu aí Marcos 8,34, diz assim: Então ele chamou a multidão e os seus discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória com os seus santos anjos. Que bênção esta palavra, não? Você anotou aí alguns detalhes? Então Jesus disse para nós, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Né? Jesus está dizendo, está deixando bem claro que para segui-lo, para seguir a Jesus tem algumas condições. Ele deixou ali algumas condições. Primeira, precisamos negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. Então depois, siga-me. E são essas coisas, esses princípios que eu quero conversar com você nesta noite. Vamos lá. Primeiro, Jesus disse, se alguém quer me acompanhar, negue-se a si mesmo. O que é negue-se a si mesmo? O que Jesus estava querendo dizer quando colocou essa condição para segui-lo? Sabe, isto não é uma imposição de um Deus tirano. Não é que você não pode ter direito à escolha, que você não pode ter vontades e desejos. Mas Jesus estava querendo nos ensinar. Tudo isto é por causa do nosso coração, que tem a tendência para o mal. A nossa natureza carnal luta contra a vontade de Deus. Por isso Jesus está dizendo, para me seguir, para me acompanhar, primeiro você precisa negar-se a si mesmo, por causa da nossa vontade, da inclinação da nossa carne. Então nós precisamos da intervenção de Deus sobre a nossa vontade, sobre as nossas escolhas, sobre os nossos sonhos e projetos. Precisamos da palavra de Deus. Olha o que diz Oséias 11:7. Diz assim, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Então a nossa natureza não quer Deus. Ela quer ficar distante de Deus. A nossa natureza carnal, ela quer se desviar dos caminhos de Deus. Sem a intervenção de Deus, sem a gente aprender como devemos nos negar-se a si mesmo, nós vamos buscar somente fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Vamos nos afastar de Deus cada vez mais, fazendo a nossa própria vontade. Sabe, queridos, a nossa vontade, o prazer que esse mundo oferece, pode ser bom aos seus olhos, aos nossos olhos, pode ser bom para você, mas não será perfeito e agradável para aqueles que você ama e também para aqueles que estão ao seu lado. Veja bem, o adultério pode ser bom para a pessoa que caiu no adultério. Pode ser bom, mas não será bom, não será agradável para o seu cônjuge. Vai trazer destruição, vai trazer imperfeição ao seu casamento. Veja, os vícios em drogas ou pornografia pode trazer um prazer momentâneo ali a essa pessoa, mas não será agradável para aqueles que estão ao seu redor. Vai trazer imperfeição para os seus relacionamentos. Somente a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. A vontade da nossa carne tem a inclinação para o mal, para se desviar de Deus, para ficar distante de Deus, para nos impedir de seguir a Jesus de perto, cumprindo ali a sua palavra. Olha só, Romanos 12:2 diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então somente a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para a gente, para os nossos familiares, para todos aqueles que estão ao nosso redor. Agora, negar-se a si mesmo fala de renunciar à nossa vontade, de não fazer o que a gente quer, sabe? Então você não deve viver para si mesmo, mas viver para Deus. Negar-se a si mesmo é ajustar a sua vontade à vontade de Deus, aos princípios da palavra de Deus. Nós já ouvimos muitas vezes o pastor Davis pregando e falando sobre fale o que você quiser, fale tudo o que você tem vontade para o seu cônjuge, na hora errada, do jeito errado, e você vai perder o seu casamento. Faça somente o que você gosta, o que você tem vontade, lá no seu emprego, e você vai perder o seu emprego. Então, obedeça a palavra de Deus somente quando for conveniente para você, quando você gostar de uma promessa ou de um mandamento, e você vai estar caminhando para a destruição. Então a gente tem que fazer aquilo que a palavra nos orienta, não somente aquilo que gostamos ou temos vontade. Precisamos aprender a negar-se a si mesmo.
Quem vive para si mesmo, fazendo somente as suas vontades, é como aquele que vive isolado. E a Bíblia diz que o solitário busca os seus próprios interesses e se rebela contra a verdadeira sabedoria, contra a vontade de Deus. Ele faz valer o seu modo de vida e nega aquilo que Deus tem para ele. Não dá para seguir alguém se a gente não concordar com essa pessoa, não é mesmo? Como que você vai andar junto de alguém se você não concorda com ele? Como você vai seguir alguém se você não concorda? Olha só, Amós 3,3 diz assim: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, para seguir Jesus, é fundamental que a gente concorde com a palavra de Deus, com as promessas de Deus a nosso respeito. Quando a gente não concorda, não aceitamos, daí nós não conseguimos andar juntos, não vamos conseguir seguir a Jesus. Então, primeiro, negue-se a si mesmo. Negue a sua vontade, a inclinação da sua carne e obedeça a palavra do Senhor. Faça a vontade de Deus para a sua vida. Esse é o primeiro passo. Para andar, para acompanhar Jesus, você precisa negar-se a si mesmo. Depois Jesus disse: tome a sua cruz. O que é tome a sua cruz? O que Jesus quis dizer com esta frase? Tome a sua cruz e siga-me. Para muitos, muitas pessoas têm entendimento errado. Para muitos essa frase tem um significado completamente diferente do que Jesus queria nos ensinar. Muitos têm a cruz como um fardo. É a cruz que eu tenho que carregar. É um fardo que eu carrego. Essa é a minha cruz. Aquela pessoa é uma cruz muito pesada. Aquela pessoa é uma cruz na minha vida. Não é nada disso. Jesus estava falando sobre morrer para as nossas vontades. Sabe, quando ele disse tome a sua cruz, ele estava dizendo morra para as suas vontades. Cruz significa morte, morrer para o pecado. Nossos desejos carnais, eles trabalham contra. Eles são contrários ao propósito divino, portanto são contra nós. Olha o que diz, queridos, Gálatas 5,17 diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, um contra o outro, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, uma luta, a nossa carne luta contra a vontade de Deus. Então, com isso em mente, é necessário que a gente reconheça que a ordem de Cristo sobre negar a si mesmo é tomar a nossa cruz em relação à vontade da nossa carne, ao pecado. Não é uma tentativa de nos privar de algo supostamente bom, mas, sabe, esse princípio de obediência sendo cultivado através do exercício de negar-se a si mesmo, de tomar a sua cruz, dizer não ao pecado, para matar o pecado, para que ele não tenha força sobre a nossa vida. Estar morto para o pecado significa não fazer a sua vontade, não fazer a vontade da carne. O apóstolo Paulo definiu muito bem, o que é estar morto nas seguintes palavras. Olha só, Gálatas 2:20. Ele diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, o apóstolo Paulo fala que isto é morrer para o pecado. Precisamos crer nesta palavra, que agora Cristo vive através de nós. Não mais o pecado, não mais a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus, a pessoa de Jesus. Em outra epístola, o apóstolo Paulo descreve a maneira de como podemos manter crucificado, a nossa vontade, crucificar ali a vontade da carne, tomar a sua cruz com Cristo. Olha lá, 1 Coríntios 9:27, ele diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que ele estava dizendo aqui? Eu não faço a vontade da minha carne. Era isso que ele estava dizendo. Eu luto contra esta vontade. Eu escravizo a minha vontade, a servidão de Cristo, a vontade de Cristo.
né? Então, muitos confundem esta passagem com autoflagelo, mas não é isso que Paulo estava falando. A linguagem de Paulo sobre esmurrar o meu corpo deve ser vista como figurada, quando ele fala sobre reduzir o meu corpo à escravidão. Então, para que você entenda melhor, de que forma essa frase, reduzir o corpo à escravidão, poderia ser literal na sua vida? Sabe quando José, no Egito, disse não à vontade carnal de aceitar a proposta indecente da mulher de Potifar e adulterar com ela? Lembra dessa passagem? Sabe quando ele disse não e fugiu? Ele estava esmurrando o seu corpo. Ele estava reduzindo a sua vontade à servidão, à escravidão a Cristo, matando a sua vontade. Sabe quando Jesus, lá no Getsemane, orou para que a vontade do Pai fosse feita e não a sua vontade? Lembra dessa passagem? Ele estava fazendo o mesmo, negando a sua vontade. Por isso que Jesus disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então você sabe o que você precisa abrir mão para seguir a Jesus. Você sabe aquilo que tem afastado você dos caminhos de Jesus, que o impede de segui-lo de perto. Abandone essas coisas. Será que vale a pena continuar fazendo a sua vontade e ficar cada vez mais distante de Deus, cada vez mais longe de Jesus? Como você tem seguido a Jesus? Será que você está como um discípulo ali perto, lado a lado? Ou você está como uma multidão distante, ouvindo de longe, acompanhando de longe? Não haja assim. Quanto mais próximo você estiver de Jesus, mais capacitado você vai estar para dizer não às suas vontades e sim à vontade de Deus. Aí você vai conseguir tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Agora, terceiro, para concluir, a recompensa de seguir a Jesus. Olha que interessante, meu irmão. Sabe, muitos não entendem a verdadeira alegria e conquista para todas as áreas da nossa vida está em fazer a vontade de Deus para cada uma delas. É isso, esse é o segredo. Veja o que Jesus respondeu a Pedro quando ele perguntou sobre qual seria a recompensa de andar com ele. Pedro perguntou isso a Jesus. Olha lá, Mateus 19, 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que receberemos? Jesus lhe disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. O que Jesus estava dizendo, sabe, é que não há perda em segui-lo. Também ele não estava dizendo que é para você abandonar os seus familiares, né? O que é deixar casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher e filhos? O que Jesus estava querendo dizer com isso? É colocar em primeiro lugar a vontade de Deus para essas coisas. Às vezes nós perdemos isto, casa, às vezes nós perdemos os familiares, filhos, o relacionamento, porque nós vivemos focado para essas coisas, tentando salvá-las com a nossa própria vontade. Mas deveríamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a vontade de Deus para essas coisas e seguir a Jesus. Veja bem quando Jesus disse: pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Quando pensamos que estamos salvando a nossa vida, fazendo a nossa vontade, vivendo somente para essas coisas, na verdade nós estamos perdendo. Era isso que ele estava dizendo. Mas quando nós deixamos de lado essas coisas, a nossa vontade para essas coisas, e fazendo a vontade de Deus, nós vamos salvá-las. Então, concluindo, quando você entrega tudo aquilo que você tem à vontade de Deus, você vai salvar essas coisas. Esta é a recompensa. Você terá 100 vezes mais. A sua casa, aquilo que você tem, os seus relacionamentos serão 100 vezes melhores do que são hoje para a sua vida. Esta é a recompensa de seguir a Jesus. Espero que você
Que esta palavra arda no seu coração e que você siga a Jesus de perto. Quero orar por você e pela sua casa. Pai, em nome de Jesus, que esta palavra venha arder no nosso coração. Que possamos aprender, ó Deus, a negar-se a si mesmo, a tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Obedecer os seus mandamentos, fazer a vontade de Deus para cada área da nossa vida, porque cremos que a recompensa é grande, a vontade do Senhor é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor venha abençoar os meus irmãos que estão assistindo este culto, que eles sejam edificados, curados, libertos e que eles possam andar, que eles possam acompanhar a Tua palavra e seguir a Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.